Novas regras. Normas da Meta permitindo preconceitos já estão em português. Soberania da nação não pode ser ferida, diz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dona das redes sociais Instagram, Facebook e Threads, além do aplicativo de mensagens WhatsApp, a empresa Meta atualizou nesta quinta, também para a língua portuguesa, as novas regras e eventuais exclusões de postagens. No item padrões de comunidade, conduta de ódio, um texto com as normas divulgado no último dia 7 em inglês, trouxe a permissão de publicações preconceituosas. A empresa informou que, por exemplo, permite alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas em gênero ou orientação sexual, considerando discursos políticos e religiosos sobre transgenerismo e homossexualidade, bem como o uso comum e não literal de termos como esquisito. Crenças religiosas. Além desse trecho, há outras permissões preconceituosas relacionadas a padrões de gênero, como conteúdos que defendem limitações baseadas em gênero para empregos militares, policiais e de ensino. Também permitimos conteúdo similar relacionado à orientação sexual, desde que fundamentado em crenças religiosas, detalhou a empresa. Ele não quis atacar o senhor Glenn no ar? Pois é, Milton. Não, eu acho que eles não são amigos mesmo, né? Mas explica muita coisa. Aliás, foi uma baita entrevista, recomendo que vocês vejam, gente. Tá no Google aí para vocês acharem, foi em 2023. Ainda sobre o tema, a Meta considera que as pessoas usam linguagem específica de gênero, de sexo ou gênero, para discussão sobre acesso a espaços como banheiros, escolas, cargos militares, policiais ou de ensino, além de grupos de saúde ou de apoio. No contexto das separações, o texto ainda aborda que há solicitações de exclusão ou uso de linguagem ofensiva ao abordar tópicos políticos ou religiosos, como direitos de pessoas transgênero, imigração ou homossexualidade. Também é comum que xingamentos a um gênero ocorram no contexto de separações amorosas. Nossas políticas foram criadas para dar espaço a esses tipos de discurso, destacou a Meta. Ou seja, a misoginia, meus caros, tá liberado, tá? O homem pode ser escroto quanto quiser contra a mulher, que eles não estão nem aí. Na introdução, ela defende e que reconhece que pessoas podem compartilhar conteúdos que incluem calúnias ou discurso de outra pessoa para condenar o discurso e denunciá-lo. Em outros casos, discursos incluindo calúnias que podem violar nossos padrões são usados de forma autorreferencial e empoderadora. Permitimos esse tipo de discurso quando a intenção da pessoa está claramente definida. Especificou, explicando a seguir, que se a intenção não estiver clara, poderá remover o conteúdo. E se for sátira, ao final, o texto sinaliza que, em certos casos, pode permitir conteúdo que possa não seguir os padrões da comunidade, se tiver como objetivo a ironia. O conteúdo só será permitido se os elementos violadores dele forem sátiras ou atribuídos a algo ou alguém com o objetivo de zombar ou criticar. As mudanças da Meta atendem a exigências do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao funcionamento das redes sociais. O dono da Meta, Mark Zuckerberg, afirmou ainda que irá se aliar a Trump contra países que criaram regras para o funcionamento das plataformas. O Brasil não é terra sem lei. As normas da Meta, desde a sua divulgação, têm sido criticadas pelos poderes públicos e entidades civis. O presidente Lula, por exemplo, afirmou nesta quinta que fará uma reunião para discutir as novas regras anunciadas pela multinacional Meta. Vânia Cristina, se já é insalubre, imagina agora. Pois é. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não podem dois cidadãos, não podem três cidadãos achar que podem ferir a soberania de uma nação, disse Lula nesta quinta-feira. A Advocacia Geral da União, inclusive, manifestou que o Brasil não é terra sem lei, que irá agir contra as mudanças na política de moderação de conteúdos das redes sociais da Meta, a partir do momento que elas afetem a democracia ou violem as leis brasileiras. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a associação, protocolou a representação do Ministério Público Federal contra a Meta. O Estado brasileiro precisa dar respostas contundentes a essa situação. Inadmissível que isso ocorra quando temos leis que nos protegem, assinalou. Reportagem do Luiz Cláudio Ferreira, da Agência Brasil, meus caros e minhas caras. E retomando o comentário do Lula, lá no nosso site da Folha Democrata, deixa eu trazer aqui para vocês, meus queridos e queridas. Soberania do país tem que ser resguardada, diz Luiz Inácio Lula da Silva sobre a Meta. O presidente informou que fará uma reunião para discutir as novas regras de moderação das redes sociais anunciadas pela rede
pela multinacional. Americanos ou estadunidenses dificilmente se expressam negativamente em público. Verdade. Olha lá o presidente Lula na galeria dos presidentes, incluindo os ditadores militares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta que fará uma reunião para discutir as novas regras anunciadas pela multinacional Meta, empresa de tecnologia que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, para o funcionamento dessas redes sociais. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode dois cidadãos, não podem três cidadãos acharem que podem ferir a soberania de uma nação, afirmou Lula no Palácio do Planalto enquanto visitava a galeria dos ex-presidentes, que fica no térreo do prédio e foi reinaugurada há poucos meses. Na última terça-feira, o dono da Meta, um bilionário norte-americano, Mark Zuckerberg, anunciou que as novas diretrizes de moderação de conteúdo das redes sociais e que vai se aliar ao governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para pressionar países que buscam regular o ambiente digital. Entre as alterações estão o fim do programa de checagem de fatos, que verifica a veracidade das informações que circulam nas redes sociais a fim de restrições para assuntos como migração e gênero e a promoção de conteúdo cívico, entendido como informações de teor político e ideológico. Eu acho que é extremamente grave que as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade de um cara que cometa um crime na imprensa escrita. É como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque faz a mesma coisa na vida digital, comentou Lula sobre o impacto das mudanças. Até o momento, a nova política de moderação da Meta vale para os Estados Unidos, mas deverá se estender a outros países. Antes do comentário do presidente, o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, Sidônio Palmeira, já havia criticado as novas regras que, na sua avaliação, causarão prejuízo à democracia. Na mesma linha, o secretário de Políticas Digitais da SECOM, João Brant, afirmou que a decisão da Meta sinaliza de forma explícita que a empresa não aceita a soberania dos países sobre o funcionamento do ambiente digital, em uma antecipação das ações que serão tomadas pelo governo Donald Trump, que toma posse no dia 20 de janeiro. Ainda na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, declarou que a corte não vai permitir que Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas, dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Reportagem aí do Pedro Rafael Vilela, repórter da Agência Brasil, meus caros, minhas caras. Lá no DCM, Zuckerberg atrai bajuladores interessados em atacar Alexandre de Moraes. Texto do grande jornalista Moisés Mendes. Vamos trazer para vocês aí o texto do Moisés. Glenn Greenwald está de volta com o cansativo caos das mensagens e ordens secretas de Alexandre de Moraes. Greenwald já usou essa embromação nas conversas em 2023 e em agosto do ano passado, quando ele e a Folha de São Paulo trataram do assunto em tom de denúncia grave como coisas fora do rito. O jornalista e advogado constitucionalista, é assim que ele se apresenta, volta a atacar tentando vincular as mensagens à fala do mais novo trumpista, Mark Zuckerberg, de que há tribunais de exceção na América Latina, numa referência clara ao Supremo Tribunal Federal. Greenwald repete, em artigo na mesma Folha de São Paulo, o argumento do homem da Meta de que países latino-americanos têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas removam conteúdos de maneira silenciosa. Escreve assim sobre a insinuação sobre a insinuação de Zuckerberg enquanto acusa os jornalões de disseminar fake news. O motivo pelos quais esse comentário foi associado ao Brasil é simples. Isso acontece no Brasil. Ironicamente, os mesmos grandes veículos de mídia e autoridades governamentais que protestaram contra a nova política da Meta, alertando para os perigos da desinformação e insistindo que só eles podem definir a verdade, espalharam desinformação em resposta. O título do artigo é forte: Zuckerberg está certo sobre as ordens secretas de censura de Moraes, segundo o jornalista e advogado, e ao contrário do que dizem os jornalões brasileiros, inclusive a Folha para a qual ele escreve, há evidências claras e abundantes de que o Supremo atua como um tribunal secreto. Em janeiro de 2023, eu obtive e publiquei muitas dessas ordens secretas de censura emitidas por Moraes. Escreve Greenwald, ele tem certeza de que as ordens de censura são evidências da existência do tribunal que delibera secretamente contra as Big Techs. O que Greenwald precisa mostrar é que o que havia nos 6 gigabytes de arquivos secretos, que ele dizia que guardaria conversas entre Moraes e auxiliares. Escreveu sobre isso em agosto como ameaça, como se fosse um miliciano avisando.
Cuidado, eu tenho a granada de 6 gigabytes. O jornalista advertiu que iria divulgar os arquivos, mas recuou ao perceber que, com o que lhe sobrava de escrúpulos, que estava fazendo descaradamente o jogo da extrema-direita. Agora faz o jogo do homem do Facebook e dá a entender que pode abastecer a Meta com provas de que existe um tribunal secreto no Brasil para atacar Moraes. Greenwald topa qualquer empreitada e está oferecendo armas e munições ao sujeito que desafia a autoridade de governantes, legisladores e instituições dos sistemas de justiça do Brasil e da Europa. Depois de tentar bajular a Folha para desqualificar Moraes, com os arquivos secretos de mensagens em agosto, dos quais ele nunca mais falou, agora se dispõe a prestar serviços à terra sem lei de Mark Zuckerberg. Greenwald constrange os próprios colegas, incluindo alguns de direita, que veem jornalismo como a única possibilidade de enfrentamento das estruturas mafiosas das Big Techs. Mas o que importa para o jornalista e advogado constitucionalista é juntar-se às vozes que convocam o ativismo fascista das redes sociais para que, sem qualquer controle, ataque Alexandre de Moraes, o STF, Lula, gays, negros e diferentes. Greenwald não desiste, meus caros e minhas caras. Vamos lá, meus caros. Mais textos aqui do DCM. Como a Meta afrouxa a moderação para anunciantes que gastam $1.500 por dia na plataforma, meus caros e minhas caras, para a gente poder seguir aqui e fechar bem a nossa live. Documentos internos da Meta, empresa proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, mostram que a empresa oferece tratamento diferenciado para grandes anunciantes, priorizando suas receitas em detrimento a uma aplicação rigorosa de regras de moderação de conteúdo. As informações divulgadas pelo Financial Times destacam medidas para proteger grandes anunciantes de erros dos sistemas automatizados. Os documentos de 2023 mostram que anunciantes que gastam acima de $1.500 por dia, classificados como gastadores P95, têm seus anúncios protegidos contra bloqueios automáticos e, em casos de detecções, passam por revisão humana, ou seja, por isso que a Brasil Paralelo consegue se divulgar, meus caros. Tem gringo que não gosta da gente, exatamente, meus caros. Vamos lá, meus queridos! Muito obrigado às pessoas que ajudaram para a gente bater as nossas metas financeiras, gente. Quem puder sempre ajudar, sempre estamos precisando da ajuda de vocês. A prática faz parte de um esforço para evitar penalizações errôneas, uma preocupação crescente diante da dependência de uma empresa em sistemas de inteligência artificial para revisar anúncios. A publicidade compõe a maior parte das receitas da Meta, que atingem quase $135 bilhões em 2023. A empresa justificou as proteções, afirmando que anunciantes de maior gasto enfrentam notificações desproporcionais de violações e erros que podem causar impactos financeiros significativos tanto para clientes quanto para a própria Meta. No entanto, críticos argumentam que a prática prioriza receitas sobre a integridade da plataforma. Um memorando interno aponta que a Meta considerou oferecer proteções mais agressivas para anunciantes Platina e Ouro, que representam mais da metade da receita publicitária, mas concluiu que grande parte das violações nesses casos eram justificadas. Essas informações vêm à tona dias depois do CEO Mark Zuckerberg anunciar mudanças na moderação do conteúdo da Meta, incluindo o encerramento do seu programa de checagem de fatos por terceiros. Nos Estados Unidos, a decisão ocorre enquanto a empresa se prepara para um cenário político polarizado com a possível candidatura de Donald Trump em 2024. Zuckerberg reconheceu que o sistema de moderação da Meta introduziu muitos erros e muita censura. A empresa já havia enfrentado acusações de favorecimento e isenções para figuras públicas no sistema Crosscheck, revelado em 2021, que permitia a políticos e celebridades postarem conteúdo que violava as regras. Apesar das polêmicas, a Meta continua a atingir recordes de receita e valorização das suas ações. Entretanto, a crescente concorrência com plataformas como o TikTok e as críticas sobre priorização de lucro sobre a segurança e integridade do usuário podem representar desafios significativos para a empresa, meus caros e minhas caras. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados
E as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.